Olá, meu nome é Fernanda Marcino Guerreiro e o meu projeto PIBIT pelo CNPq, orientado pelo professor Dr. Ronaldo Gonçalves dos Santos, se trata sobre o estudo do fracionamento do bioóleo da pirólise de biomassa de material lignocelulósico para obtenção de combustível leve, principal alternativa para a substituição dos combustíveis convencionais. Bom, então sabe-se que hoje, no mundo atual, o petróleo ainda é uma fonte de energia muito utilizada, entretanto, a sustentabilidade e a busca por alternativas que possam substituir o uso de materiais não renováveis tem se tornado cada vez mais presente no cotidiano de todos. É nesse contexto que, visando diminuir a quantidade de resíduos não aproveitados gerados por esses processos e incentivar a redução também das emissões de gases poluentes, passou, né, a incentivar o crescimento do uso das energias renováveis e dos combustíveis renováveis. E alguns processos de reaproveitamento, como é o caso da degradação térmica, que é o caso da pirólise, tem se tornado muito importante. Bom, falando um pouco sobre biomassa de material lignocelulósico, primeiramente a biomassa ela pode ser conceituada de diversas maneiras, mas de uma maneira geral ela é conceituada como qualquer material derivado da vida vegetal que seja renovável em um período de tempo inferior a 100 anos. A biomassa de material lignocelulósico ela é oriunda de materiais que possuem lignina e celulose em suas composições químicas. E a biomassa de compostos lignocelulósicos compreende os resíduos agroindustriais e matéria orgânica proveniente de fontes vegetais. A composição química da biomassa ela varia de acordo com o seu tipo, mas ela contém, geralmente, entre 35% e 50% de celulose, 20% a 35% de hemicelulose, 10% a 25% de lignina e uma pequena quantidade de cinza e extrativos, conforme segue na figura a seguir. Bom, então agora falando um pouco mais aprofundadamente sobre pirólise, dentre os processos de degradação térmica, a gente tem a pirólise, e o processo pirolítico ele refere-se a uma reação de decomposição de matéria orgânica sob altas temperaturas com ausência de oxigênio ou algum outro tipo de agente oxidante, ocorrendo assim uma reação endotérmica. A pirólise ela é utilizada para transformar polímeros ou materiais que contenham polímeros em produtos líquidos, sólidos ou gasosos, e suas condições determinam o estado dos produtos gerados. Então, baixas temperaturas e longos tempos de residência no reator favorecem a produção de sólidos. Altas temperaturas e longos tempos de residência a formação de gás, e temperaturas moderadas e curtos tempos de residência favorecem a produção de líquidos. O processo pirolítico ele destaca-se por promover a redução do volume dos resíduos em até 90% e possibilitar o fornecimento de matérias-primas em diversos segmentos industriais. Para esse estudo, o tipo de biomassa a ser utilizada vai ser a biomassa de material lignocelulósico proveniente de resíduos de eucaliptos. Bom, para a extração da fração combustível do bioóleo, nesse estudo será realizada uma destilação por arraste a vapor. Essa operação é basicamente totalmente baseada na lei de Dalton, a qual refere-se a misturas de gases ideais e a qual é possível aplicar a equação dos gases ideais para o cálculo das pressões parciais de cada gás contido na mistura. Com isso, aplicando-se a lei de Dalton, a gente pode dizer que a pressão total do sistema é dada pela soma das pressões parciais de cada componente. Ali ao lado temos a equação de Dalton, onde diz que a pressão parcial do componente I é igual ao seu número de mols, vezes a constante dos gases ideais, vezes a temperatura dividido pelo volume. Bom, na etapa de extração da fração combustível do bióleo, a gente tem um sistema em equilíbrio líquido-vapor, que é quando as taxas de vaporização de um componente líquido e a taxa de condensação de um componente gasoso são iguais. Nessa condição de equilíbrio líquido-vapor, a pressão exercida pelas moléculas de líquido que foram vaporizadas, ela é chamada de pressão de vapor, e ela pode ser indicada ali na primeira equação pelo asterisco.
Ela depende tanto da natureza do líquido em questão quanto da temperatura. Em casos ideais de mistura de equilíbrio líquido-vapor, a pressão parcial de cada componente é proporcional à sua fração molar no estado líquido, e isso é regido pela lei de Raoult, representada na primeira equação. A pressão de vapor ela também pode ser chamada de pressão de saturação, e ela é indicada pela segunda equação, pela lei de Antoine, a qual possui alguns parâmetros tabelados A, B, C, D e E. Aqui falamos um pouco sobre o bioóleo da pirólise de biomassa. O bioóleo ele é a fração líquida obtida a partir da pirólise e ele é um líquido de coloração escura com propriedades energéticas. Esse líquido ele compreende uma mistura complexa de compostos oxigenados juntamente com água. E a sua composição ela depende do tipo de biomassa utilizada, das condições aplicadas ao processo, do equipamento utilizado, da eficiência de separação do carvão e de condensação. Entretanto, por se tratar de uma mistura complexa de hidrocarbonetos, diferentemente do petróleo, a utilização do bioóleo como combustível renovável ela tem sido limitada devido a algumas propriedades indesejáveis desse líquido. Essas propriedades elas referem-se à tendência à polimerização parcial durante o armazenamento, o que contribui para um aumento da sua viscosidade e dificulta o bombeamento do óleo, além de apresentar baixa volatilidade e tendência à formação de coque e corrosividade, o que está correlacionado ao seu alto grau de oxigenação. Dessa maneira, para a gente obter um bióleo bem melhor, é importante realizar uma etapa de desoxigenação parcial da biomassa durante o início da pirólise. Aqui segue um esquema do processo de obtenção do bioóleo e nesse processo o material é introduzido no reator, onde vai ser aquecido através de resistências anexas à camisa do reator, que será submetida a um tempo de residência de 1 hora. A corrente gasosa obtida no processo será condensada parcialmente em um condensador de topo refrigerado a água à temperatura ambiente e em seguida a fase líquida do condensador será incorporada à fase líquida do processo pirolítico, o que vai gerar o nosso bioóleo. E esse processo ocorrerá entre 400 e 600 graus Celsius. Aqui a gente tem um esquema da extração da fração combustível do bioóleo e essa extração ela será realizada por destilação por arraste a vapor e a operação é baseada basicamente na lei de Dalton, como eu já expliquei anteriormente. Desse modo, injeta-se vapor no bioóleo para volatilizar as substâncias orgânicas leves presentes nele. Em seguida, o vapor contendo a mistura orgânica extraída é condensado para obter uma fração combustível do bioóleo, como mostrado no esquema. Bom, então, através da realização da primeira etapa da pesquisa, foi possível observar que o material lignocelulósico utilizado para o processo de degradação térmica da pirólise pode ser uma ótima fonte de obtenção do bioóleo, que é o líquido que tem propriedades energéticas. Para as próximas etapas, vai ser realizados experimentos em laboratório, onde vai ser obtido o nosso bioóleo e vai ser realizada uma caracterização do mesmo, a fim de observar as características energéticas suficientes, indicando o seu potencial como uso como fonte de energia renovável. Muito obrigada a todos.